Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do projeto Exposição Muros Invisíveis, projeto que só é possível em razão da parceria com o Ministério Público por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Paracatu, CAOMA, Plataforma Semente e a presença de vocês acompanhando esse projeto, que tem uma exposição acontecendo agora na Praça da Matriz de Santo Antônio. E agora a gente vai conversar um pouco com duas das homenageadas, Virgínia Teodoro e Leide Mar, que a gente chama só de Leda, duas colegas de profissão e colegas também de escola. Trabalhamos no mesmo lugar atualmente, para a gente ouvir um pouco das histórias, tanto da educação, história da vida. Leda, como é que é sua trajetória? Se apresenta para nós, como que é a sua experiência na educação? Então, eu fiz um magistério de 4 anos, né? Fiz um magistério na escola Antônio Carlos, e naquela época o magistério era de 3 anos e houve uma mudança. E para mim, esses 4 anos que eu fiquei foi muito importante, né? E daí, né, a partir do magistério, eu já passei no concurso e comecei a trabalhar, né, na prefeitura. Já, logo depois, passa no concurso e já começa no Comecei a trabalhar município. no município, sim. E em quais escolas ou qual escola? Eu trabalhei 6 meses, né, na zona rural, uma escola na zona rural, e depois vim para Paracatu, né, e iniciei também no Coraci Meireles, onde eu estou até hoje, né. Já tenho, Onde né, nós estamos. nós estamos até hoje. Eu mais novinho, né? Eu no Coraci agora, estou sendo recebido agora lá. Na zona rural foi onde, Leda, que começou? Foi numa escola, eu não me lembro o nome da escola, A acredita? região. É porque muda muito, né? As É, escolas às vezes fecham, muda, troca o nome. é, foi para esse lado aqui de Unai, mas eu não lembro o nome da escola mais. Não É, tem lembro. muita escola mesmo que troca, né? A gente vê muito isso quando a gente fala de zona rural. No momento eu não lembro. Tem muito tempo, né? Eu não lembro mesmo. Virgínia, Olá! Então, eu fiz biologia, eu não fiz magistério, não sou dessa geração do magistério, fiz biologia em Paracatu. Eu me lembro que o primeiro dia de aula, o professor perguntou: o que vocês querem com a biologia? Porque a biologia é um campo muito extenso, amplo, né? amplo, tem várias áreas. E eu lembro que a minha resposta: eu quero dar aula, eu quero ser professora. E eu acho que a única coisa que eu sei fazer bem é dar aula. E tem 16 anos que eu tô no município. Foi igual a Leda também. Eu saí da faculdade, teve concurso no mesmo ano, em novembro. Eu coloquei aula em janeiro do ano seguinte, em fevereiro eu iniciei no município. Então, nessa trajetória, tem 16 anos, 6 meses e alguns dias que eu estou na educação, estou no Coraci atualmente, mas eu trabalhei 2 anos e meio no João Gomes, que é uma zona rural, 2 anos e meio, e estou lá dando aula de ciências. Depois, posteriormente, eu passo no concurso do Estado de Minas e estou há 10 anos no Virgílio de Melo Franco. Trabalhei também na rede privada por algum tempo, mas hoje, atualmente, eu sou professora só da rede pública da educação básica. Um cargo no estado, um no município, né? Lá no João Gomes, é uma escola, ela é pequenininha. Provavelmente você pegou, tinha Fundamental 2 lá, porque hoje não tem, né? Tinha fundamental. E eu lembro que quando eu cheguei, bem novinha, né, para dar aula, você sai do ensino superior, assim, cheio de ideias. E aí eu cheguei lá e eu assustei muito com a realidade. Porque o que mais me chamou a atenção naquela época era a parede meia. As salas não tinha forro. Então a gente falava aqui, o outro professor de lá escutava e respondia. Então era muito interessante, assim, as salas bem pequenas, muito pequenas. Eu tinha turma que tinha 6, 7 alunos, bem pequeno. E era muito longe. E quando eu saí, eu lembro que um professor meu da rede privada falou assim: Virgínia, mas você vai tomar posse na zona rural? Né? O potencial que você tem. Eu falei: não, eu vou para a zona rural. E eram 4 horas de ônibus. Então, a gente, era muito difícil. Foi um período muito difícil, mas foi um período muito importante, porque eu aprendi uma realidade que eu não tinha.
de um conhecimento muito prático para os meninos ali. E a gente tinha oportunidade, como na ciência, de explorar aquele espaço em tudo. Eles traziam demandas, ideias, eles traziam questionamentos que a gente colocava ali no dia a dia deles. Então, acho que foi 2 anos muito importantes, de muito amadurecimento que eu tive lá. O Raimundo, ele passou por uma reforma agora. É o Raimundo José Santana, que é lá do João Gomes. E era realmente, era muito pequenininho. Agora é o contrário, porque continua tendo poucos alunos, porque atende a região ali. Não tem mais o Fundamental 2, mas as salas são bem grandes agora. E 4 horas, né? Porque é uma das escolas mais distantes que tem aqui no município. Eu lembro que no início o relato, né, das colegas que a gente ouve, que no início dos anos 2000, muitos, inclusive, dormiam na escola. Era a minha situação. Dormia. Eu fiquei na casa de um pessoal, do gerente da fazenda na época. Era uma escola onde só tinha eu que fazia o lanche, eu que dava aula, eu que cuidava da papelada de secretaria. Então, eu ficava lá a semana toda e só vinha para casa na sexta-feira, né? Gente, assim, eu não sei o que vocês pensam disso, mas assim, parece que é coisa de 80 anos atrás, mas não é, né? Não é? É coisa de agora, assim, dormir na escola. O relato a maioria são mulheres, de professores que ficavam com medo à noite, porque é um lugar de fazenda, um lugar onde tem muito homem trabalhando, é muito risco mesmo, e professores que faziam quase tudo dentro da escola. Então, eu não sei o que é mais difícil, que é viajar 4 horas, que é uma viagem, para poder lecionar, ou ficar dias, 3, 4, às vezes uma semana inteira na escola. Desafio da educação, né? Realmente, eu peguei um multisseriado, embora eu estou esquecida do nome da escola, mas acho que é porque teve tanta mudança, né? Agrupou. Era pequenos locais em fazenda, eram casas que eles transformavam em escola, né? E assim, eu peguei era multisseriado, eu tinha alunos desde a educação infantil até hoje, 5º ano. Então, era um pouco de cada série, né? Então, assim, recém-formado e você lidar com aquilo ali, para mim, né, assim, foi um desafio. Mas foi muito importante, né, o tempo que eu fiquei, assim, até para a gente poder ir construindo, né, o conhecimento junto com eles. E como uma coisa assim que me marcou muito era a receptividade dos alunos. Eles eram muito carinhosos, sabe? Pessoas assim muito carentes e ao mesmo tempo tinha aquele anseio de aprender, né? Então foi um tempo assim que eu vivi que me marcou muito. Embora eu não estou lembrando do nome da escola, né, gente? Mas é porque agrupou. Assim, há muitos anos já mudou essa estrutura, né, das escolas na zona rural em Paracatu. Na verdade, eu estou falando Raimundo, mas eu nem sei se era o nome Raimundo quando você começou lá, porque tem isso também. É casa cedida, muitas vezes era cedida pelo proprietário da fazenda ali, e virava escola. A gente chama de escola porque é o lugar onde acontecia educação. Mas é uma casa mesmo que era improvisada para isso. Agora sim, o Raimundo tem muita cara de escola, porque agora tem parede, está pintada, não é mais aqueles vãos que tem de uma sala para outra, enfim. A gente chamava de parede meia. Era. Parede meia. Era muito interessante, assim. Tinha um buraco aqui, era parede meia. Era muito legal, assim, nesse sentido. E aí você chega cheio de sonhos, de projetos, mas foi bom, foi bom. Eu acho que é isso que Leda fala, a gente aprende muito. As dificuldades também faz a gente nos tornar professores melhores. Sim. Porque a educação, ela não é só conhecimento. Ela tem uma parte social, ela tem uma parte humana, ela tem uma parte de interagir, uma parte afetiva ali, uma troca. Ela Sim. é uma troca. Acho que é uma das profissões que a gente mais tem isso. Essa questão social, essa questão de troca, essa questão de mão dupla. É um processo de ensino e aprendizagem. Eles são diferentes, mas eles estão interligados. Um não funciona sem o outro. Então, acho que a gente aprende muito com os meninos, com a educação, né? Eu gosto do Fundamental 2, eu gosto da juventude, eu acho que a gente se sente, dá energia pra gente também, né? Continuar ali, ver a esperança, o sonho daqueles meninos, na gente. Eu me via neles, jovem, criança, adolescente, esperando da vida ali. É uma das coisas que eu vejo que é maior ganho. Eu também não faria outra coisa se não fosse dar aula, né? Muito mal consigo dar aula, mas eu não consigo fazer nada além disso.
o quanto que a gente vai aprendendo, porque a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, a gente continua vendo as crianças com a mesma idade. Então, o máximo que eu vou pegar os meninos é com 13, 14 anos. No outro ano, 13, 14 anos. No outro ano, 13, 14 anos. Então, assim, a gente vai aprendendo a música deles, o dialeto da vez, os ídolos deles, e a gente vai se mantendo novo, né? O que nos mantém atualizado é estar em constante contato com esses meninos. Eu acho que essa é uma das belezas que tem, assim. Seria uma definição de imortalidade, assim, para nós, porque a gente vai continuar tendo esse contato. Virgínia estudou muito, né? Virgínia estudou muito. Eu falo isso porque nós estudamos muito, mas você deu continuidade depois, mesmo querendo continuar dando aula. Você mencionou sobre a licenciatura. A Ciências Biológicas é uma das melhores licenciaturas que tem, porque os meus colegas falam assim, eu quero estudar Biologia Marinha, eu quero ir para o litoral, eu quero trabalhar na Petrobras, E você entrou para poder lecionar, e mesmo assim continua estudando. A continuidade dos seus estudos tem a ver com a licenciatura? Tem a ver com a licenciatura. Eu fiz mestrado na Universidade de Brasília. Agora eu estou tentando doutorado, tá, gente? Estou no processo de avaliação, E sempre foi ensino. Eu fiz mestrado em ensino de biologia. Então foi esse o meu mestrado. Quando você fala isso, Cássio, eu não me vejo fazendo outra coisa. De verdade, assim, eu já me perguntei ao decorrer da vida. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você foi para a sala de aula, Virgínia. Você foi dar aula. Você não tem vontade de fazer outra coisa, de fazer outro concurso, de ganhar mais. A gente sempre escuta isso, né? Você é tão inteligente, não tem... Eu acho que você já deve ter escutado isso também, né, Cássio? Assim, não, eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Não sei. E desde o momento que eu entrei na sala de aula, eu acho que eu me sinto assim... Sabe quando você se sente o melhor artista, na hora que os meninos olham? Eu acho que eu me sinto isso. Hoje mesmo, agora eu parei ali para olhar o GPS, e aí 2 alunos do Coraci, trabalhando aqui na mecânica. Aí um falou assim, a hora que eu parei, aí eles saíram lá de dentro e falaram assim, Virgínia, Cauã! Aí eu tive que parar, escutá-los, né? E aí os meninos, vocês terminaram. Então, a alegria que eles têm de nos ver, porque às vezes aqueles meninos da rede pública, a referência que eles têm de sucesso ou de fracasso, ou de dar certo ou de não dar certo, seja qual for a referência, é nós. Não é que nós somos patrimônios de moralidade, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas às vezes a única referência que eles têm é a gente. E falando em referência, eu lembro que quando eu estudei no Delano, que eu estudei na rede pública, depois que eu fui para a rede privada, né? Eu ganhei bolsa, tá, gente? E chegando lá, eu tinha um professor de história, uma professora de história e a professora de português, Luzimar, que até aposentou. Acabou de aposentar. Acabou de aposentar. Elas eram as minhas maiores referências. Sabe assim como você sente? Como se eles fossem seus heróis. Porque eu sou de uma geração, de uma família, que eu sou a primeira a ter ensino superior. Primeira na minha família. Então, assim, eu não tinha referência de pessoas que conseguiram ir através da educação, muito próximo, a não ser meus professores. E é isso, não sei se é porque eu vivi isso na rede pública, eu tento passar isso para os meninos. Vocês são capazes, vocês podem, não tem nada que pode impedir os sonhos de vocês. A gente tem que batalhar, tem que dedicar, tem que correr atrás. Não é fácil, a gente não está falando que é fácil. Da onde a gente sai, para onde a gente chega, ninguém está falando que é fácil. É claro que eu acho que eu já sou um pouquinho melhor do que a Leda, porque eu já peguei políticas públicas. Então eu já sou fruto de políticas públicas. E que elas são muito importantes. Essenciais. Né? Essenciais. Porque na vida você precisa de suporte, você precisa de referência. Os meus professores eram as minhas referências ali, dentro de sala de aula. Então eu acho que é isso que eu tento inspirar os meninos, principalmente as meninas. Principalmente as meninas. Né? Eu sou de uma liderança, né, de referências femininas, tanto é que até as minhas professoras, as referências eram femininas, na minha família as referências são femininas, então eu estimulo muito as meninas nesse sentido, que a educação ela pode mudar o contexto social e econômico delas, que elas precisam tomar posse da vida delas.
E isso passa pela educação. Verdade. Eu diria que dificilmente não passa, né? Falando de referência, Leda, 2 meninas, eu tive o prazer e a alegria de dar aula para as 2, a Jéssica e a Amanda, meninas lindas, maravilhosas, respeitosas, assim, enfim. As meninas, com certeza, têm um espelho dentro de casa, dentro da educação. Como que a educação proporcionou esse exemplo para elas? As 2 meninas, né? Uma já médica, a Jéssica, a Amanda agora mais da metade do curso, de medicina também. E certamente isso tem parte da educação, né, Leda? Ou não? E muito. Eu ouvindo Virgínia falar, e eu lembrei de quando eu fazia magistério, eu tive uma professora que ela foi assim, um divisor de águas. Ali ela tirou as vendas dos meus olhos e mostrou a oportunidade que a gente tinha de fazer diferente, que era possível. Ela falava muito do direito, né? Falava muito das conquistas. Ela se me motivou assim muito. Eu saí daquele casulo, né? Daquela situação de ficar fechada, né? Onde a gente achava que a gente, enquanto pessoas negras, não tinha direito, né? Você tinha que ficar calada, né? Aceitar tudo. E ali começou a tirar uma venda dos meus olhos, né? Ela né, chama Maria Ângela, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. E no decorrer, né, dessa carreira, eu fui fazer faculdade e tal, pedagogia, mas isso eu já fui sentindo essa necessidade, né, de passar isso também para minhas meninas, né? Como eu vim de uma família que passou algumas dificuldades, eu senti isso também, né? Que as meninas precisavam, né, mudar a vida, porque elas tinham condição de estudar, elas tinham condição de ser o que elas quisessem ser, né? E assim, e com relação ao curso, né, a escolha delas com relação ao curso, nunca foi influenciado por mim, mas toda a vida elas me viram ali estudando, né, mesmo depois de casada, fazendo né, faculdade, né, fazendo pós e tudo. E uma coisa assim que eu lembro, que eu sempre priorizei de não trabalhar o dia todo, até elas conseguirem ter uma base. Porque enquanto professora, né, pedagogia e tudo, então eu sabia que eu ia poder ajudar também nesse contexto. Então a gente trabalhava, à tarde ficava em casa pela manhã com elas para auxiliar. Então, assim, é uma trajetória assim, que foi realmente plantada desde aí, né? Nós não conformamos que a gente poderia ficar né, na situação que a gente estaria, mas né, a gente teve assim, um amparo, uma rede de apoio muito grande né, da minha família, né? E graças a Deus elas comprometidas, são filhas maravilhosas. Eu lembro que quando Jéssica terminou o ensino médio, eu lembrei de você, porque estava você e o Tiago. E você chegou perto dela e chegou perto de mim e do meu esposo e falou assim, que Jéssica era uma excelente aluna e que ela ia ter um futuro brilhante. Eu não esqueço de você falando isso com ela, você falou isso para ela, isso me marcou muito, né? E daí, né, terminou o ensino médio, daí ela né, foi fazer vestibular e eu esperando para ver o que ela queria fazer, até que ela falou para mim que ela queria né, fazer o vestibular para medicina. Então, assim, naquela época a gente pensava, não, realmente a gente não tem condições né, de estar amparando né, financeiramente. Mas eu não falei que não podia, em momento algum, deixei né, ela fazer o vestibular e tudo, e para a gente, assim, foi uma alegria muito grande, porque com 17 anos ela já tinha passado no vestibular. Né, 17 anos, as pessoas falavam para mim, Leda, mas ela é muito nova e tal. Eu falei assim, mas ela é capaz, ela tem capacidade. Né? Ah, você não quer esperar? Não, não vou esperar. É o que ela quer, a gente então tem que apoiar. Né? Então a gente tem um orgulho muito grande com ela. E a Amanda também, né? Foi da mesma forma. Né? Ela, é assim, uma coisa que eu percebia, que elas não me pediam brinquedo. A partir passou ali dos 10 anos, não queria mais brinquedo, queria livro. Então, assim, ia me pedindo livro, eu comprava os livros e, mãe, eu quero ler tal livro, mãe, tal livro. Pedia pela internet, fazia carteirinha da biblioteca pública, aquela coisa. Então, foi uma coisa que foi fluindo né, dentro delas. E eu sou assim, tenho um orgulho, um carinho muito grande por elas e são filhas maravilhosas. Assim. Se eu já tenho, fui só professor, imagina a mãe, porque muito do que a gente vê dos meninos vem de casa. Não tem como
falar diferente disso, né? Sala de aula a gente ensina, mas o respeito, a educação que as meninas tiveram, assim, a forma com que elas estavam na escola é uma coisa muito bonita, sabe? Que é o espelho, né? Que eu gostaria de ser pai dos meus filhos quando eu vejo exemplos assim. E eu tenho certeza absoluta que elas tiveram um suporte que talvez a gente não tenha tido. E não por negligência da família, mas por impossibilidade mesmo. Né? Imagina as histórias que a gente tem para poder chegar até na educação, para conseguir fazer um magistério ou fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado. Imagina se os nossos pais ou os nossos avós teriam possibilidade de sonhar isso, então é muito mais difícil, né? Verdade. Quando o Leda fala, relata aqui, a educação ela é tão importante que é como se quando um vai, ele puxa o outro. E é o que a Leda está falando, né? Eu não tenho filhos, mas ela teve acesso à educação, posteriormente as filhas têm, as netas terão, então é uma promoção mesmo, né? É o que você disse, assim, quantos dos nossos pais, se tivessem tido acesso e não tiveram à educação de qualidade, para se promover dentro da sociedade, porque a sociedade ela passa por questões econômicas, ela passa, não adianta a gente dizer que não, mas a gente vive no capitalismo, é assim. Então, é quando ela fala, né, olha, eu fiz magistério, eu tive uma dificuldade, depois já foi possível dar estrutura para as filhas. E eu vejo assim, eu não tive essa estrutura, né, porque eu sou de uma família que a minha mãe não teve acesso à educação. Mas eu me recordo que eu tinha 11 anos, as referências que a gente... Estou falando isso aqui, Leda, porque eu tenho certeza que suas filhas têm um orgulho, assim, como eu tenho da minha mãe. Você começou a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei muito cedo, assim, eu lembro que aos 11 anos de idade, a minha mãe me levou para Boia Fria, né? Ela era trabalhadora rural. E a gente é mãe solo, ela era mãe solo, mas assim, não foi no intuito nem para que eu trabalhasse. É porque, como era 4 meninas, é difícil arrumar pessoas para olhar. E eu comecei a olhar elas muito nova também, né? Assim, 8, 9 anos, eu assumi a liderança das minhas irmãs para minha mãe trabalhar. E aí eu lembro que eu fui e eu tinha aquela coisa da infância e achava que pegava tomate no estaleiro, sabe, Leda? Igual chuchu, no estaleiro. Mas não era. Quando eu vi que pegava tomate, era tirando a raiz e sacudindo, e a minha mãe tinha que ficar de joelho. E eu sempre fui muito questionadora, desde a infância. E eu olhei e falei assim, gente, mas que dificuldade, que sacrifício. Eu não quero isso pra mim. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero pegar tomate desse jeito que a minha mãe tá. E quando eu olhei ao redor, eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali eram negras. Sim. Ou pardas. E eu pensava assim, mas por quê? Porque eu não tinha outras referências assim. Mas por que todos que estão aqui têm essa cor de pele, são nessa situação? Isso sempre me causou ideias, assim, eu ficava pensando, né? Só que aí tem meu tio, ele falava assim, olha, falava para os meninos, não era para as meninas, tá, gente? Olha, menino tem que ter uma profissão. Tem que ter uma profissão. Você deve ter escutado isso dos antigos. Tem que ter uma profissão. Mas eram os meninos. Aí eu pensava assim, e como eu sou, os primos, a maioria dos primos são homens. Eu no meio dos meninos. Sempre foi assim. Aí eu pensava, gente, como é que é ter uma profissão? Como é que aprende uma profissão? Porque eu era péssima para limpar a casa, tá, gente? Vou ser verdade. Vou falar a verdade. Não sabia fazer uma unha, não sabia fazer um cabelo. Eu não sabia fazer as coisas de meninas. Você tinha que saber e você eu não tinha que sabia. saber para ter uma profissão. Eu não queria a profissão da minha mãe. Aí eu pensava, gente, como é que vai? Como é que faz para ter uma profissão? E assim, eu lembro que a minha mãe, eu custei entender que ela sabia ler muito pouco. Eu demorei um pouco, porque era assim, eu tinha que aprender o dever de casa. Aí eu lembrei você da alfabetização, né? O tanto que a professora era importante. Eu tinha que prestar atenção como é que fazia o dever, porque eu tinha que levar o dever para casa, ela sentava e eu tinha que saber fazer o dever. Se eu não soubesse, é porque eu não prestei atenção na professora. Uhum. Mas não era a dificuldade que ela tinha de me ensinar a fazer o dever na alfabetização.
Aí depois as meninas cresceram, aí a gente já eu, né, assumi a liderança. Então eu demorei, mas o olhar dela de alegria, de eu aprendendo a fazer o dever e aprendendo a ler sozinha, eu aprendi a ler muito, muito rápido, eu sempre gostei muito do livro, o olhinho dela brilhava. Aquela era a minha satisfação. Então eu falo isso, porque a hora que você fala das suas filhas, eu vejo a minha mãe aqui, o olhinho brilhando, sabe? Esse orgulho que a gente tem dos filhos caminharem, dos filhos irem, isso são histórias importantes na nossa vida e trazem, né, essa referência forte da maternidade na vida nossa. E a minha mãe, ela sempre foi incrível, porque ela nunca disse, foi o que você falou, ela nunca disse, a gente não pode. No dia que eu disse, não, olha, eu ganhei uma bolsa na rede particular, tem que pagar um material. Ela dizia, não, nós vamos conseguir. Eu vou para a faculdade. E eu entrei, eu ainda não tinha, sou da primeira turma de ProUni, FIES, eu sou dessa primeira turma. Inaugurou. Inaugurei. E eu não tinha ainda, né? Eu consegui a partir do primeiro ano de faculdade. Ela disse, não, vai dar certo. Eu devia um ano a faculdade, né? Mas tudo bem, vai dar certo. E então era esse incentivo, era a forma dela incentivar. Então a referência dela foi muito forte. E eu tenho certeza que a referência sua na vida das meninas também foi muito forte, né, Luída? Sim, com certeza. Virgínia, quem te conhece, com 5 minutos sabe da militância em torno da figura feminina, das pessoas negras e da educação. 5 minutos conversar com a Virgínia, isso aí aparece. E agora faz muito sentido. Então isso é da infância. Isso é vendo a mãe sendo na África a gente falaria de uma sociedade matrilinear, né? Em que a mulher ela não só é chefe da casa, mas chefe da vida. Ela lidera, ela conduz e ela é referência para as outras mulheres. Então é uma vida inteira com mulheres, né? Seja a referência da sua mãe ou a que você assumiu na infância. E isso é uma coisa da sua vida. E por isso falar para essas meninas, E por hoje isso falar alunas. para essas meninas. É uma referência muito feminina mesmo. A minha vida é marcada de mulheres. A minha bisa, né, que tinha uma liderança mesmo, matriarcal, dentro do quilombo, que é a minha história. E que ali tanto a liderança moral quanto religiosa de todos ali. Então não tinha nenhum homem ou nenhuma mulher que ultrapassava o limite dela de poder. Essa era a organização. Então, é marcada por mulheres. Eu acho que é por isso que eu falo tanto com as meninas. Eu acho que um dia, no terceiro ano do ensino médio, já, e eu dei aula para esses meninos do 6º ano aqui no Coraci, do 6º ao 9º, depois eles foram para o Virgílio e eu dei aula para eles, terminei lá. E aí eu contei um pouquinho das minhas histórias. E aí eles falaram comigo assim, professora, eu lembro Duda, Eduarda, que ela chama. Professora, por que você nunca falou isso, né? Sua história foi difícil, triste, tem pontos tristes. Eu falei assim, porque eu quero incentivar vocês na positividade. Sim. É pra frente, né? É com alto astral, que vocês podem, que vocês são capazes, né? Eu falando com ela, ela falou, se você falando desse jeito, e quando você fala das meninas, ela falou comigo assim, da forma que você fala, Virgínia, você faz a gente sentir ser gente. E é triste você escutar uma fala dessa. Mas, em compensação, eu espero, realmente, que a minha história ela não tem nada de diferente de muitas meninas pretas e periféricas. Ela não tem nada de diferente. É essa a história. Mas eu espero que ela sirva de inspiração para outras meninas. Para falar, não, se ela conseguiu ser professora, porque outro dia alguém falou comigo, você é professora, você nem é tão bem sucedida. Eu falei, da onde eu saí, da onde eu cheguei, eu sou bem sucedida. Sim, sim. Então, é isso, né? Eu espero que essas meninas vá. E assim, como eu tenho mais tempo de magistério, né, de carreira que você, já estou com 30 anos, né, gente? De profissão. De profissão. Comecei novinha, né? Então, assim, é maravilhoso quando você encontra com os alunos, eles já estão, assim, engajados na sociedade, né? Eu tenho alunas que hoje são médicas, são dentistas, são advogadas, e assim, a gente fica orgulhoso de pensar assim, eu ajudei ali
ler e escrever lá no início, né? A gente plantou. E eles lembram e vêm, ô tia, me chama até de tia. Tia, tudo bem? Aquele carinho, tem aquela referência boa, né? Aquela admiração boa com a gente. Então, isso assim, não tem preço, não tem preço mesmo, né? E uma coisa assim, eu vendo você contar um pouco dessa história, eu perdi meu pai, eu estava com 12 anos de idade, né? E a gente, quando meu pai morreu, a gente saiu daquela situação de ter comida dentro de casa. Então foi um tempo difícil. A gente passou, não chegou a ficar sem comer nada, mas a gente ficou comendo, tipo assim, uma semana, inhame, chuchu, o que tinha no quintal da casa. Então, para nós, e a gente viu mãe abraçando, né, cuidar de 7 filhos, isso para a gente, assim, foi como diz, um impulso para a gente querer ir avante, melhorar de vida e sair daquela situação. Então, com 12 anos de idade, meu pai morreu em outubro, quando foi em janeiro, eu já comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar em casa de família, eu trabalhei como babá, né? Eu trabalhei dos meus 12 aos 21 anos de idade, né? Assim, em casa. Em casa de família. E na época, no início, assim, né, naquela época, não tinha tantos direitos hoje, né, que a empregada doméstica tem, não tinha carteira assinada. Então, até um certo tempo, eu trabalhei num regime, assim, de meio de escravidão mesmo. Gente, 12 anos, né? Né? Como é que a gente chama isso hoje? Porque eu não tinha domingo, eu trabalhava aos domingos, né, até meio-dia. Eu não tinha feriado, gente. Então, assim, isso aí também contribuiu para mim perceber, nossa, eu não quero essa vida para mim. Embora eu fazia aquilo para poder ajudar a família, queria realmente ajudar minha mãe financeiramente, mas eu também pensava, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero essa vida para mim. Então, a gente foi trabalhando e estudando também, né? E assim, você fala, Leda, mas você lembra com tristeza? Isso te traumatizou? Não. Eu não tenho vergonha da minha história. Não tenho, né? E assim, eu conto isso para as minhas meninas, elas sabem tudo, não tenho vergonha. E isso me ajudou, né? Me fez ver, assim, que eu poderia sair daquela situação. Então, a gente não pode estagnar. Eu estou vivendo aquilo, a gente tem que mudar, né? É possível. E eu passei a passar isso para meus alunos também. Mesmo ali na alfabetização, no primeiro ano, com 4 anos, né, com os alunos de 9, 10 anos, e sempre mostrando para eles que eles têm capacidade e podem ser o que eles quiserem. Então, não interessa se a cor, né, não interessa, né, se eles se têm ou não têm o dinheiro, eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles estudem. Então, a educação, para mim, né, é importante porque quando você aprende, quando você adquire o conhecimento, tenho isso, é a única maneira que você tem de concorrer por igual numa sociedade que discrimina tanta gente. Então, isso para mim, eu tenho isso comigo. Ter posse do direito, ter posse do conhecimento, né, produzido, porque o conhecimento ele é público, né, ele é um conhecimento de uma humanidade, é poder de escolha, é poder de decisão, é poder de saber, é poder de entrar em qualquer lugar que quiser. Eu acho que isso é muito importante na vida da gente. Então, a gente precisa apossar desse conhecimento que é público, que é o que a humanidade produz, para que a gente tenha o poder de escolha, o poder de tomar decisões, o poder, acho que principalmente a gente meninas, né, as meninas, de escolher que caminhos pegar na vida, que caminhos escolher. A gente também tem direito de escolha. E quando fala das meninas pretas ainda, eu lembro esse ano passado, eu falando com o menino faltou de aula e tinha que pegar trabalho, final de ano. Aí eu falei, gente, grava um áudio aí para fulano no grupo de vocês, para ele vir buscar o trabalho, porque ele quer ir para o IF e o IF não leva progressão. Ele precisa fazer. E aí ele respondeu lá assim, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na vida. Em relação a racismo, essas coisas, a falas, porque eu também nunca me importei, eu sempre fui de cabeça erguida. Não tô nem aí se você tá me olhando diferente, eu sempre fui assim. E aí, porque eu não esperava isso de um aluno meu. Isso eu não esperava, isso doeu, acho que foi a única vez que doeu mesmo. E aí ele escreveu assim no WhatsApp,
fala com aquela macaca do para tomar nu. O tomar nu também não me importou. E aí as meninas, é o que você tá falando das meninas, as meninas vieram na hora mostrar o print do WhatsApp. Tom de defesa. De defesa, mas elas esperavam, não era isso só, elas esperavam que eu também as defendesse, porque elas também se sentiram ofendidas sim. ali. Né? Elas esperavam que... E aí, Virgínia, o que você vai fazer? Não pode, fulano, não pode. Eu falei assim, eu vou fazer o que eu devo fazer. Ir para a delegacia e prestar o boletim de ocorrência. E vocês também, caso algum dia vocês passarem por isso. Então, acho que os meninos, eles esperam da gente. Eles esperam a nossa postura. Eles esperam que a gente apoie nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, eu acho que é muito importante essa fala, assim, quando você fala que o conhecimento, ele abre. Porque em outras circunstâncias, se fosse outra pessoa, às vezes se abalava e não buscava os direitos, não buscava os espaços que precisam, né? Eu acho que Nós não tínhamos, eu falo por mim, assim, não tínhamos formação para saber como reagir a isso. Se não somos nós professores para poder instruir, passar, dar exemplo, eles vão continuar não sabendo. Eu lembro, inclusive, uma situação com a Amanda. A Jéssica, ela já tinha consolidado, assim, até porque eu conheci a Jéssica foi no médio, né? Então ela já sabia muito, assim, tudo que ela queria, o que ela fazia, tinha muita consciência do lugar que ela estava, das coisas que ela fazia. E a Amanda, eu conheci ela mais nova, então ela foi descobrindo. Eu vi um pouco desse processo dela também, descobri. As perguntas dela eram de descoberta. E a Amanda teve uma coisa que a Jéssica não teve, que foi eu dar aula no cursinho. E no cursinho, eu tenho bem menos amarras e eu tenho mais liberdade para falar coisas que eu não falaria numa sala de aula. Então, onde que eu acho que a gente tem que ter consciência mesmo? Ali, sabe? Então, é onde vai falar de diferença racial, social, de gênero, de sexualidade. Então, eu uso muito esse espaço. E a Amanda, eu vi, assim, sabe? Ela, nossa, é como se fosse uma flor desabrochando mesmo, assim. Até porque ela tinha o círculo de convívio dela. Sim. E isso acontece muito na escola. Os meninos hoje, quando você fala assim, Virgínia, a minha história não é diferente dos meus alunos. Eu descobri isso agora. Minha vida inteira trabalhando em escolas particulares, então existe uma realidade. E eu falei assim, nossa, cara, a minha vida toda é de escola pública. E agora eu tô vendo que a minha história, ela tá ali em cada aluno meu. Em cada aluno negro, cada aluno que sofre bullying, e o bullying é uma face do racismo, né? Esses apelidos, eles aparecem dessa forma. E eu falei assim, gente, minha história não é diferente de nenhum deles. Eu achava que era diferente porque eu estava acostumado com os meninos da rede particular. Não é. São meninos que perderam colegas, às vezes por crime, eles perderam por um suicídio. São meninos que às vezes não têm os pais, ou que tem uma mãe que teve que dar conta sozinha. Eu falei assim, gente, tá aqui. E se não somos nós para poder fazer isso, às vezes eles acham que isso é o normal, que é o padrão, sabe? E a gente precisa falar assim, não, vamos estudar, porque é possível fazer diferente, sabe? Eu acho que o que a rede pública, eu também já fui professora da rede privada, ela traz pra gente é que ali nós não estamos só para formar o ser humano no conhecimento formal. Eu diria que é o menos importante. Nós estamos ali para ensiná-los a se tornar cidadãos melhores. É uma formação ampla como seres humanos, em todas as dimensões que é possível do ser humano despertar. Então, eu acho que é isso. E é isso que você deve sentir agora, estando na rede pública. Porque, às vezes, a gente chega, você quer falar ali de um tema específico da biologia, né? Gimnosperma. E o menino, ele não sabe o que é gimnosperma. Aí, eu lembro um dia que eu falei, olha, essa planta aqui é a gimnosperma. Ah, professor, essa planta tem no Jardim de Rico. Então, ali você já tem um outro gancho social da sociedade, das demandas da sociedade, que não é só gimnosperma. Por que isso aqui é do Jardim de Rico? Quer ver um outro ponto também? Quando você fala lá da linha da ciência, às vezes na rede particular você não vai trazer essas reflexões.
e que você observa que tem poucas mulheres representadas ali de grandes cientistas. Ou que tem muito raros negros ali como grandes cientistas da humanidade. Por quê? Na rede particular pode ser que às vezes esse porquê não sai. Não, se não problematizar, vai Ele ficar não por isso sai. mesmo. Mas os meninos, eles vão te perguntar, uá, professora, no meninos vão falar, uá, essa aqui é mulher, né? Marie Curie, por exemplo, né, que é a minha preferida. Essa aqui é mulher, né? Por que só tem ela? Eles vão trazer essas demandas. E à medida que vai desenrolando a aula, você como professor ali, mediador daquele processo, você precisa atender aquelas demandas, que não é só a gimnosperma, não é só a biologia em si, decorar nomes, mas uma reflexão de como ele usa isso na vida dele. Como que ele pode usar aquele conhecimento na vida dele. Eu acho que isso é muito importante na rede pública. Essa formação, essa consciência. Não é que eu estou desmerecendo o conteúdo tradicional. Ele precisa acontecer. Isso é um fato. Mas ele não pode ser só isso. A gente tem que ofertar mais do que o tradicional. Quando a gente começa, a gente está falando da infância, e a alfabetização, não teria nenhum dentista, nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum engenheiro se não tivesse sido alfabetizado e bem alfabetizado, porque a gente condena uma criança se a gente não fizer o nosso trabalho bem feito lá. Passada essa parte inicial, eu não lembro dos conteúdos que eu via na escola, eu lembro da admiração que eu tinha da minha professora de história, eu lembro dos meus diretores que, sabe, a beleza, o trabalho que eles faziam. Mas de conteúdo em si eu não lembro tanto, nessa parte mais formal. Mas certamente, o que minha mãe fazia também, com todos os limites que ela tinha, todas as limitações da nossa casa, era tem que estudar. E aí é onde a gente vai passar por essa parte. Vocês foram homenageadas num mundo de milhares de professores em Paracatu, entre os que estão na ativa, entre os que já estão aposentados, entre os que foram homenageados em memória. O projeto Muros Invisíveis dá a possibilidade dos meninos verem os seus professores ali e mais, né? A população de Paracatu vê que vocês estão lá. Como que foi isso, do período em que a gente fez a abertura da exposição até agora? Né? Como vocês acham que esse projeto pode ajudar ou poderia ajudar ainda mais nós, professores negros de Paracatu? Eu achei, assim, importante demais, né? Primeiro eu vou falar, assim, com relação aos meus alunos, tanto os alunos do primeiro ano quanto os do quinto ano, né? Foi assim como eles despertaram ainda mais essa consciência da cor, né, de que eles podem. Ao mesmo tempo eles ficaram orgulhosos, né, porque a gente, embora é uma situação que a gente já vem trazendo com eles, essa questão da discriminação de qualquer espécie, tudo, você sabe que a gente encontra N realidades, né, dentro da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram assim orgulhosos. Ah, tia Leda e tal. Aí, o que acontece? Eles vão lá, tiram foto e mandam para mim, meu celular. Aí, o pai e a mãe vai lá, tira foto e manda. Então, assim, trouxe uma visibilidade muito grande, né, com relação não só à minha cor, mas, assim, a todos os professores em si, igual eu falei lá na escola, é muito maior do que a questão de ser o escolhido, né, um professor. É uma questão assim de mostrar para Paracatu, né, que o negro tem seu valor, tem a sua importância, quer seja o professor, quer seja o dentista, quer seja o médico, quer seja quem for, a pessoa tem seu valor tanto quanto o outro, né? Então, para mim, assim, foi importante demais, né? Estou tendo, assim, retornos, né, fantásticos nesse sentido, não só de questão de reconhecimento, mas de posicionamento, né? Porque eu convivo com pessoas de N situações financeiras, né? Pessoas, como diz, da alta sociedade, até pessoas mais simples. Pelo nosso trabalho, né, dentro da igreja, um trabalho que a gente, né, tem também. E isso, para mim, foi importante. Enquanto pessoa, foi importante porque eu percebi, eu estou contribuindo de alguma forma, né? Então, quando você me convidou, eu não pensei duas vezes. Eu falei, vai ser importante não só para mim, porque eu acho que Paracatu não vai ser mais a mesma depois disso.
Tem que passar e tá vendo uma exposição lá que vai ficar vários meses. E se antes não havia o reconhecimento de que esse trabalho era feito, porque nós somos maioria, né? Tanto em alunos quanto como profissionais, professores negros estão fazendo esse trabalho. Então, assim, isso é mostrar. E tem várias pessoas que vão se incomodar com isso. Se incomoda mesmo, né? Por que essa exposição, por que essas pessoas, enfim. Mas está lá, as pessoas têm que, elas têm que aceitar, né? Eu acho que a função da arte é provocar. Provocar reflexão. A arte, ela serve para isso. E ali é uma exposição artística. Então ela serve para provocar, para a gente fazer, para refletir. Não é só o belo por belo. Ela precisa provocar reflexão num grupo social. Acho que essa é a função da arte. Quando nós recebemos o convite do projeto, a princípio eu fiquei um pouco tímida. Um pouco tímida, receiosa. Porque a gente pensa assim, a minha história é a história de qualquer um. Não tem nada de tão importante ali. A gente pensa, né? Você pensa, por que eu? A princípio eu realmente não fui igual a Leda, não. Fiquei um pouco recuada. Aí eu disse assim, vou mandar uma mensagem para uma amiga minha. A sorte a amiga respondeu rápido. Aí ela disse assim, eu lembro da mensagem, Virgínia, vamos lá. Eu acho que primeiro ponto importante é a educação que está sendo representada. Não é você, não é a sua história, não é só Virgínia. Segundo ponto, eu acho que a sua história, ela tem sim referências importantes para ser contadas. E que ali está vindo várias outras histórias juntas, inclusive dos nossos alunos. Aí eu pensei, falei, ela tem razão, né? Tem razão, professor de história. Para variar, aí o pessoal da história funciona sempre muito bem. Mas eu me senti lisonjeada. Depois, a hora que a ficha caiu, realmente é isso, né? Eu não estava entendendo muito bem o projeto, porque eu não olho muito o grupo. Aí a ficha caiu, eu disse assim, então é isso, né? Eu tenho que escrever sobre a minha história. Primeiro. Aí você vai buscando referências que você acha que é importante. Porque a história vai passando da gente, a vida da gente vai passando e não necessariamente se para pensar. Aquilo foi importante, aquilo não foi. Nem sempre a gente faz essa reflexão. Eu acho que o projeto ele trouxe essa reflexão, né, na minha trajetória, mas tendo a consciência muito clara que ela é a soma de muitas outras histórias. Sim. Ela é a soma de muitas outras histórias. Ali não é a professora Virgínia. Ali tem história de vários outros profissionais que poderiam ser escolhidos, tanto quanto estar lá, sendo representado, que tem histórias muito importantes. Ali tem a história das mulheres da minha família, todas elas, que também estão sendo representadas. E o mais importante, as histórias dos meus alunos. Porque eu só cheguei até aqui por causa da educação. Então, a história deles é importante. Então, só para exemplificar, os meninos se sentem muito orgulhosos. Eles tiram fotos, eles marcam a gente no Instagram. Eles falam, professora, eu te vi lá. E eu achei interessante que uma chegou em mim e falou assim, professora, depois a senhora podia contar, por favor, a história desse negócio do seu trisavô de Quilombo. Só podia contar essa história, por favor. Então, eles se sentem representados. É a soma de várias histórias que estão ali. Não é a minha história, não é a história da Leda. Na festa junina, uma professora chegou em mim e falou assim, Virgínia, deixa eu te falar um negócio, mais empolgada do que eu, porque eu tô meio tímida lá na foto, mais empolgada do que eu. Virgínia, falei com meu marido, olha lá pra você ver o tanto nossa cor é bonita. Que lindo que nós estamos lá, todo mundo professor, Pedro lá, só professor, gente boa. Eu fui lá e tirei foto mesmo perto de você e mostrei, ó, você falando que a Virgínia tá bonita. Então assim, ela ficou empolgada, mas não é porque eu estou lá. É porque ela se sente representada. Sim. E numa cidade onde a gente tem mais de 70% de uma população negra, a gente precisa reconhecer o trabalho dentro dessa sociedade da população afro. Aqui é uma cidade, né, que a gente fala do período imperial. Então, que construiu essa cidade.
tudo que tem está na mão da população afro, né? Dos negros, dos pardos, né? Muito próximo. Então a gente precisa reconhecer esse trabalho. E é importante isso, porque a gente vê muitas homenagens há um tempo atrás, de escola, disso, daquilo, doutor fulano de não sei o quê, doutor ciclano de não sei na onde. Quando você vai olhar o doutor, não é que o trabalho dele não é importante. Eu não estou aqui menosprezando, né, a contribuição social, econômica de ninguém. Mas aí vem a pergunta lá, por que só? Será que a gente também não contribui? E quando fala muros invisíveis, a gente dentro da sociedade constrói vários muros. Não é só na geopolítica que tem muros. São vários muros construídos. E esses muros eles precisam ser quebrados. Você precisa enxergar o outro e entender que uma sociedade mais justa, mais igualitária, ela é melhor para todo mundo. Ela é melhor para todo mundo. Ela é uma sociedade mais forte, mais coesa. E então é nesse sentido. Eu fiquei muito feliz, claro. Acho que a minha mãe ficou mais feliz ainda. Acho que ela ficou mais feliz do que eu. Né? E os meninos, os meus alunos, né? A gente fica muito feliz de ver essa provocação numa igreja, numa praça central. Porque é uma praça central. A minha mãe ainda disse assim, Virgínia, olha só. Mas peraí, não era a igreja do Santana que só os pretos podiam entrar? Então tinha que ser lá. Eu falei, não, mãe, tem que ser aonde tiver qualquer espaço público. Ele pode ser usado por qualquer comunidade, não só nós. Então a gente não está se limitado mais à igreja dos escravos, à igreja dos brancos. E nós precisamos cada vez mais dizer isso. Então, às vezes, você pode dizer assim, ó, nós aqui todos somos pretos e pardos, né? Mas às vezes os meninos estão gravando, às vezes alguém que está para e olha, aquele é um problema nosso. O processo escravocrata brasileiro, ele é um problema da sociedade brasileira. Como se construiu a sociedade brasileira. Então não é um problema só meu, ele é um problema nosso. E a gente precisa enxergar isso com muito respeito e com muita seriedade. Não dá mais para você entrar, eu dei aula no ensino superior também, você entrar na sala dos professores e contar poucos pretos e pardos ali. E você ir lá na cantina, na limpeza, e contar todos os negros. Não dá mais. Isso não é mais aceitável. A gente não pode ser condicionado pelo fenotipo da pele, pelo fenotipo de onde a gente veio. Né? É uma sociedade construída na diversidade. E assim, a gente precisa... na exploração, né? Na exploração Na exploração também. de um pelo outro. Né? Isso mesmo. Isso é muito interessante. Quando eu estive em Portugal, só contando, cada monumento que eu vi, eu falei assim, tem dinheiro nosso. Olha o que eu pensava, tem ouro nosso aqui. Tem dinheiro nosso. Tem dinheiro nosso. Eu pensava muito isso, né? Mas é na exploração mesmo. É isso. Meninas com 30 anos de carreira, meninas profissionais. Obrigado, Virgínia. Obrigado, Leda. Obrigado a todos que estão acompanhando o projeto Muros Invisíveis, Professores Negros. A gente encerra mais uma das entrevistas, as outras que vão estar disponíveis também aqui nesse canal. Visitem Paracatu, vão até a Praça da Matriz, a exposição está linda, fica até setembro. E, além disso, visitar e conhecer a cidade e outras coisas que a gente pode oferecer também. Agradecer ao Ministério Público, ao CAOMA, à Plataforma Semente, por esse projeto tão bonito e tão necessário que a gente tem aqui hoje. Até a próxima.